Olá, Gabriel Pacheco por aqui. Espero que todos vocês estejam bem e todos com muita vontade de se desenvolver. Hoje a ideia da nossa conversa aqui é a gente criar uma base para tudo que a gente for fazer daqui em diante, que a gente tenha sempre isso como base, esse pensamento que eu vou passar para vocês. Se a gente vai conseguir ser muito mais estratégico durante as nossas conversas, a gente vai gastar energia onde realmente deveríamos estar gastando energia. Eu acredito que se você já leu o título do vídeo, você já deve estar imaginando o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o eu, não eu, o seu eu. Acho que o mais importante, quem você é no meio disso tudo, qual é a sua identidade. Antes de começar, eu gostaria que você fosse lá na nossa comunidade do Telegram e fosse no post desse vídeo e deixasse um comentário, respondendo a seguinte pergunta: quem sou eu? E aí eu queria que você deixasse no final desse comentário, com poucas palavras, deixasse no final desse comentário um hashtag assistindo. Porque depois a gente vai revisitar esse comentário, vai reler esse comentário e colocar uma visão atualizada depois que eu compartilhar com vocês esse material. Se você não entendeu nada dessa questão de comunidade, Telegram que eu acabei de falar, muito provavelmente essa mensagem se perdeu aí no primeiro vídeo. A ideia desse projeto não é ser um canal no YouTube. Eu acho que o principal ponto aqui é a gente ter um foco de conversa, uma comunidade de verdade, que a gente possa discutir de uma forma aberta e que eu possa identificar todos vocês. Então a ideia foi criar um grupo no Telegram que a gente possa conversar ali e ao mesmo tempo e que não fosse um grupo, que a gente pudesse focar só no conteúdo e não ficar um grupo aberto para qualquer tipo de conversa. Então, se você não entrou ainda lá no grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição, você clica agora lá nesse link, ele vai te direcionar ou para a loja para baixar o aplicativo do Telegram. É super fácil, é um aplicativo que nem o WhatsApp, então você vai se cadastrar ali com o seu telefone e através desse link você também vai entrar lá dentro da nossa comunidade. Clique em participar, se juntar ali aquele canal, porque senão você não entra de verdade, você só visualiza algumas mensagens. E assim que você estiver lá dentro da comunidade, por favor, já deixa seu comentário, que a gente falou, respondendo a pergunta quem sou eu, com a hashtag assistindo. Bom, vamos lá para o conteúdo. Recentemente eu assisti um evento ministrado pelo Duda Andrade. Quem não conhece o Duda Andrade, eu o conheci porque ele era o guitarrista do 4x1. Uma das bandas que marcou muito o meu ministério, com músicas muito importantes para mim também na minha vida. Ele também é guitarrista da Aline Barros, fez alguns trabalhos ali com o Baruch e outros grandes artistas aqui do nosso meio. E ele deixou nesse evento uma definição sobre o ministério dele que me marcou muito. Ele falou o seguinte, que o ministério dele, na verdade, ele é um adorador que por acaso é um músico. Mais uma vez, um adorador que por acaso é um músico. Acabei de falar para vocês que ele era guitarrista do 4x1, guitarrista do Baruch, Aline Barros, mas a definição do ministério dele, ele define como um adorador que por acaso é um músico, que por acaso adora o Senhor através da guitarra e da voz. Isso me marcou muito, porque muitas vezes a gente dá muita ênfase o que a gente humanamente está fazendo. A gente dá muita ênfase para o material que a gente está utilizando, para o equipamento que a gente está usando, a marca, qual o timbre de voz que eu tenho comparado a outras pessoas. E isso não é importante. O que estamos fazendo no Ministério de Louvor é adorar a Deus. E isso me marcou demais. Ele fez mais uma colocação muito, muito importante durante o evento. Ele disse: nós somos adoradores que recebemos e aperfeiçoamos o presente de poder cantar, tocar um instrumento, dançar, mixar um som, criar um conteúdo audiovisual e tudo o que está relacionado com adoração. Quando começamos a entender que não somos músicos que adoram ou louvam, a gente começa a criar uma base, colocar em ordem a nossa base. E isso faz com que tudo flua muito melhor. Quero dividir com vocês uma experiência da minha vida. Quando eu comecei a estudar saxofone, foi meu primeiro instrumento lá com 11 anos, os meus pais sempre falavam para mim:
quando você for estudar ou quando você for tocar, ajoelhe-se e entre na presença de Deus. Entregue aquele momento para Deus. Peça graça para Deus. Peça o dom de Deus, porque vem de Deus. No começo eu achava isso, sei lá, uma mera burocracia. Eu acho que eu achava que meus pais queriam que eu criasse um relacionamento com Deus. Como eu estava muito interessado em tocar o saxofone, ali seria um momento para eu ter intimidade com Deus, orar e agradecer, conseguir falar de verdade com Deus. Só que depois eu fui crescendo e hoje eu entendo que, na verdade, meus pais queriam me mostrar que a base daquele dom que estava se aflorando, daquele ministério que estava se iniciando, era Deus e não o instrumento. Eu até em um momento, o projeto Semear foi um projeto que a gente teve lá na nossa igreja, com alguns jovens e adolescentes, no intuito de trazê-los para o Ministério de Louvor, aflorar esse dom da adoração na vida de cada um deles. A gente estava numa roda ali, os instrumentistas, e eu falei que eu não poderia me apegar ao instrumento, ao que eu estou fazendo, para me considerar um adorador. Porque Deus poderia decidir tirar os movimentos da minha mão. E aí, como que eu ia adorar com a guitarra ou com o violão a Deus? Será que eu seria ainda um adorador mesmo assim? E se Deus tirasse a minha voz? Como que eu louvaria cantando? Então a adoração, ela está muito mais relacionada ao que está saindo do seu coração e um pouco menos o que está saindo da sua voz, o que está saindo do seu instrumento. Eu não estou falando para você que você não vai saber cantar ou não vai saber tocar ou mixar ou dançar se você não fizer isso. Porque se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver excelentes artistas, excelentes no que eles fazem, só que sem essa base de Deus. E eles são consagrados com prêmios e tudo mais. Mas eu estou falando que se você quiser ser um adorador, se você quiser responder a esse chamado de adorador, você precisa dessa base. Vale muito mais uma pessoa cheia de unção do que uma pessoa cheia de técnica e sem unção. E outro ponto que eu quero deixar importante, eu falei lá na frase que o Duda comentou, nós temos que aperfeiçoar esse dom. Algumas pessoas recebem uma facilidade de como aperfeiçoá-la, de como se desenvolver nesse ministério. Outras pessoas precisam trabalhar um pouco mais, mas todos nós precisamos trabalhar esse dom, esse presente, porque senão Deus não vai gostar da nossa postura, porque senão, assim como aquele servo que escondeu o dinheiro que o patrão confiou a ele, nós também vamos ser rejeitados na presença de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, nós temos sim que continuar sempre se desenvolvendo, sempre estudando, para trazer um trabalho, fazer uma obra a Deus com excelência, fazendo o nosso melhor. O último pedido que eu quero fazer para vocês é que vocês agora, depois de compartilhar esse conteúdo, voltassem lá na comunidade do Telegram, lessem aquele primeiro comentário que vocês fizeram. Assim, você não precisa apagar aquilo, mas eu queria que você refletisse a forma que você se descreveu. E agora, depois desse conteúdo, fizesse um novo comentário, respondendo a mesma pergunta, quem sou eu? E deixando um hashtag novo conhecimento. E assim, não tem problema se você escreveu duas coisas muito diferentes. A gente está aqui para se desenvolver e para aperfeiçoar a obra de Deus. E se você escreveu coisas iguais, parabéns, você já está um passo à frente, acho que, de muita gente que acaba não tendo o entendimento do espiritual e da técnica. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês.